E hoje nós vamos então encerrar esse nosso belo estudo dos Salmos, que inclusive foi uma dica do pastor Dalmo, foi ele que deu a dica, falou: pastor, vamos falar um pouco sobre os salmos mais importantes da Bíblia. E a gente sabe, irmãos, que na Bíblia não tem palavra mais importante do que a outra, não tem. A Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Mas é verdade que na Bíblia tem textos e salmos que são salmos muito conhecidos e importantes, e, como eu disse, alguns salmos até da sua preferência, não é assim? A gente tem certas preferências. Então, por favor, abra a sua Bíblia no Salmo 150. E eu quero que a gente leia uma só voz. Já que é o último, vamos ler juntos, bonito, com uma voz bem bacana. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia! Tinha que ser, né, irmãos? Tinha que ser esse salmo para concluir, resumir toda a beleza desses 150 salmos que são chamados de saltério. Tinha que ser o Salmo 150, o salmo que fala sobre louvor, sobre adoração. Interessante que esse salmo, ele é um prenúncio, mas ele também é um prelúdio do que, pastor? Da gloriosa adoração que todas as criaturas e os seres viventes prestarão a Cristo no seu glorioso dia, amém? Por isso que esse salmo, irmãos, ele é revestido de uma mensagem maravilhosa. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele aponta para o já, para o agora, ele aponta para aquilo que há de acontecer. A palavra de Deus lá em Filipenses diz que quando Cristo voltar, todo joelho vai se dobrar, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse salmo, irmãos, é um salmo que mostra isso, a adoração agora e a adoração que há de vir. Esse salmo é um salmo que nos mostra uma adoração integral, uma adoração inteira, uma adoração que se encontra no cerne de tudo aquilo que Deus espera de mim e de você. Esse salmo responde uma pergunta maravilhosa. Qual é, pastor? Como nós devemos adorar a Deus? Que pergunta especial. Como você e eu e a igreja reunida, nós devemos adorar a Deus? Esse salmo nos responde. E ele é muito pertinente e muito bonito. É por isso que ele está aqui encerrando o livro de Salmos. Porque de tudo que foi escrito com respeito ao louvor e adoração, ele resume, conclui e mostra o que Deus espera daquele que Deus revelou, o seu Filho Jesus Cristo. Então vamos lá. Pastor, como devemos adorar a Deus? Qual é a nossa adoração integral que Deus espera que aquele que foi alcançado pela graça de Deus responda a Ele? Em primeiro lugar, irmãos, o texto diz que nós adoramos a Deus em todo lugar. Olha que coisa, verso de número 1, olha o que diz o texto. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário. Mas não é só no santuário que a gente tinha que adorar, não, irmãos. Olha o que diz o restante do versículo. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. O salmista tem em mente o seguinte: quando o povo de Deus se reúne, o povo de Deus se reúne para quê? Para adorar a Deus. É por isso que ele diz
Louvai a Deus no templo, louvai a Deus no lugar de culto. É por isso que o nosso culto, irmãos, tem louvor, tem adoração. Porque a palavra de Deus diz: louvai-o no seu santuário, no lugar dedicado, no lugar construído, no lugar onde Deus separou para que o povo dele o adore conjuntamente. Por isso que o culto é importante. Por isso que o culto, irmãos, é uma bênção você abrir os seus lábios e na hora da adoração você adorar a Deus. Na hora da oração você orar com Deus, a Deus. Na hora da palavra você ouvir a palavra, interiorizar a palavra e colocá-la em prática. Nós devemos louvar a Deus, irmãos, no santuário. O culto público é uma adoração ao Senhor. E todos nós somos convidados a fazer isso. Agora preste atenção numa coisa: nós não adoramos a Deus só aqui. O texto é bonito porque o texto diz assim: louvai-o no firmamento. A ideia do salmista, sabe o que é? Louvai-o dentro do santuário e fora do santuário, cujo santuário agora é o céu. Em outras palavras, você vai adorar a Deus em qualquer lugar. É muito bonito, irmãos. Ele diz assim: olha, nós devemos louvar o Senhor dentro do templo. Isso é maravilhoso. Deus quer que o seu povo o adore. Mas nós precisamos, irmãos, adorar e louvar o Senhor fora do templo, no firmamento, ou seja, debaixo dessa abóboda maravilhosa, onde eu e você vivemos, trabalhamos, nos alegramos, descansamos, vivemos com a família, temos um lazer em todos os lugares. Portanto, irmãos, adoração, como diz um escritor, não é um momento do dia. Adoração é um estilo de vida. O cristão, irmãos, ele é chamado para adorar a Deus em todo lugar. É claro que você não vai sair cantando por aí quando você trabalha. Você pode fazer isso, mas não é isso a ideia do texto. A ideia do texto é que toda a sua vida, em todos os lugares, seja um louvor ao Senhor, seja uma adoração ao Senhor, seja uma forma de você celebrar o nome do Senhor. Eu já contei uma história aqui de Lutero, que é uma história muito sugestiva. Naquele tempo da reforma, viu, meu pastor? As pessoas queriam todas serem pregadoras, elas queriam todas pregar a palavra. Por quê? Porque a reforma colocou a Bíblia na linguagem do povo, traduziu a Bíblia para o alemão. A Bíblia só tinha escrito em latim, era proibido traduzir a Bíblia para as línguas dos povos. Mas Lutero, irmãos, com a sua pena e a sua inteligência, no castelo de Wittenberg, ele traduziu a Bíblia, o Novo, o Velho e quase todo o Novo Testamento. E a Bíblia começou, irmãos, a, como rastilho de pólvora, fazer o seu papel. E todo mundo queria ser um pregador. Todo mundo queria largar tudo para pregar a palavra de Deus. Diz a história que certa feita, o doutor Martinho Lutero estava numa sapataria. Eu já contei isso aqui. O sapateiro estava lá consertando o sapato dele. E o sapateiro então pergunta para Lutero: doutor Lutero, como é que eu posso fazer para viver uma vida de adoração a Deus, de louvor a Deus, de pregação a Deus? Eu preciso largar tudo que eu tenho e viver essa vida de adoração e louvor e pregação. É isso que eu quero fazer. Interessante que Lutero olhou para ele e disse assim: olha, você quer viver para a glória de Deus? Você quer pregar realmente a palavra de Deus? Ele diz: quero, é o que eu mais quero na vida. A resposta de Lutero foi o seguinte: então faça o melhor sapato que você puder fazer, confeccione da melhor forma que você puder, faça desse sapato o melhor sapato que você puder fazer, e quando você terminar de fazê-lo, você venda esse sapato por um preço justo, e não explore ninguém com esse sapato e com o preço desse sapato. E não engane ninguém com o produto que você venda, mas venda um produto que você faça da melhor maneira, com o melhor preço. Aquele homem olhou para Lutero e entendeu o recado dele.
O interessante é que o salmista está dizendo: louvai ao Senhor no firmamento. O que significa isso? Na sua vida diária, aonde Deus te colocou, fora do templo, fora do lugar de culto. Por exemplo, você é um profissional liberal, adore a Deus com a sua profissão, faça o melhor que você puder para Deus, trate as pessoas com dignidade, não explore ninguém, não busque os seus próprios interesses em negócios nenhum. Seja um homem que glorifique a Deus e adore a Deus com tudo aquilo que você faz, sem às vezes sair um cântico da sua boca, mas sai algo muito mais poderoso. Sabe o que é? O seu testemunho diante das pessoas. Portanto, querido, como nós devemos adorar a Deus? A primeira resposta a essa pergunta é: nós adoramos a Deus em todo lugar, aqui, lá fora e onde Deus te enviar. Você está de férias? Adore a Deus nas suas férias, goze as suas férias com alegria, seja um tempo de refrigério com a sua família, e não se esqueça nunca de que tudo que você faz, aqui ou em qualquer lugar, você o faz na presença de Deus, louvando o nome do Senhor em todas as coisas. Amém? Como nós devemos adorar a Deus? Em segundo lugar, nós devemos adorar a Deus por quem Deus é e por aquilo que Ele faz. Olha o versículo 2: louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Veja que nesses dois versículos está resumido, primeiro, aquilo que Deus faz. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Nós devemos sim, irmãos, adorar a Deus por aquilo que Deus faz na nossa vida. É verdade. Certamente você tem alguma bênção, certamente você recebeu de Deus algo maravilhoso, certamente você tem colhido muitas coisas boas desse Deus que é um pai que ama abençoar os seus filhos. E com essas bênçãos que nós recebemos, nós adoramos o nosso Deus por tudo aquilo que Ele faz por nós, pelos seus poderosos feitos. E que feitos poderosos, irmãos, Deus tem realizado no nosso meio. Que coisa gloriosa é esse Deus que age e intervém por aqueles que nele esperam. É isso que diz o Salmo. Portanto, querido, nós devemos sempre louvar a Deus por aquilo que Deus faz, dar testemunho, coração cheio de gratidão, e adorar esse Deus, porque, como disse Davi, Ele nos tem feito muito bem. Agora, nós adoramos a Deus, a frase segundo do verso 2, consoante a sua muita grandeza. O que significa isso? Adoramos a Deus pelos seus atributos. Os atributos de Deus são aquelas virtudes que Deus externaliza no seu próprio ser. A gente viu aqui o Salmo 100. O pastor Luciano falou sobre o Salmo 100 aqui. O Salmo 100 termina de uma forma bonita. O Salmo 100 termina falando que nós devemos entrar nos seus átrios com ações de graças e com hinos de louvor. Por quê? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Adoramos a Deus, irmãos, primeiro, por causa da sua bondade, por causa da sua fidelidade, por causa da sua misericórdia, e nesse salmo, pela sua grandeza. O que é isso, pastor? São os atributos de Deus, é aquilo que Deus demonstra de si mesmo, e que Ele se faz conhecer por nós. Nós conhecemos o nosso Deus pelos seus atributos, e Ele se revela a nós. Ele revela a sua bondade, Ele revela a sua grandeza, Ele revela a sua misericórdia, todos os dias da nossa vida. O simples fato de você levantar de manhã é uma bênção de Deus, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus que se renovou sobre você. Pastor, o que a gente faz com isso? A gente adora a Deus, adora por aquilo que Ele é,
Adora por aquilo que Ele faz. Não é pecado não, irmãos. Quando Deus intervém na sua vida de uma forma poderosa, testemunhe disso. Glorifique a Deus com isso. Louve ao Senhor por isso, porque Ele quer ser adorado. O texto diz: louvai-o pelos seus poderosos feitos. Que coisa gloriosa, irmãos. A gente não pode se calar. A gente é o povo da música, sabia disso? Eu não sei se você sabe, mas muitos compositores eruditos, de muitas músicas que às vezes a gente escuta por aí, mas a gente não sabe que eram cristãos devotos, que faziam as suas composições para a glória de Deus. Estou lembrando de um aqui. Por exemplo, você já ouviu falar de Bach, não já? Johann Sebastian Bach. Foi um compositor maravilhoso, irmãos, que fez composições lindíssimas, maravilhosas, que enlevam a vida e o ouvido de muita gente até hoje. Agora, o que talvez o mundo não sabe, e eles não dizem também, é que Johann Sebastian Bach era um cristão devoto, e que toda a composição de Bach, ele compunha para a glória de Deus, e ao final de cada composição de Bach, ele assinava com 3 letras, sabia disso? S-D-G. Todas as vezes que Bach terminava uma composição, uma peça maravilhosa, ele assinava S-D-G. Pastor, o que significa isso? São as iniciais em latim de Soli Deo Glória. Pastor, o que significa isso? Glórias somente a Deus. Pastor, o que significa isso? É você louvar o Senhor pelos seus poderosos feitos. É você louvar o Senhor por aquilo que Ele é. É você dedicar ao Senhor o louvor por tudo aquilo que Ele tem realizado e por tudo aquilo que Ele é e representa para mim e para você. Em terceiro lugar, pastor, como é que nós devemos adorar a Deus? Em terceiro lugar, irmãos, nós adoramos a Deus com todos os dons e com todos os recursos que nós temos. Versículo 3 ao versículo 5. Olha que bonito essa lista de dons e recursos que Deus nos deu para adorá-lo. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Agostinho, quando comentou esse texto, o grande Agostinho de Hipona, ele disse o seguinte, que nesse texto está compilado tudo aquilo que o ser humano, na sua instrumentalidade, na sua integralidade, pode louvar a Deus. Por exemplo, está aqui, louvai com dança, louvai com flauta, louvai com corda, louvai com símbolos retumbantes. E a ideia aqui é disso mesmo, irmãos. Símbolo retumbante é percussão. Louvai com adufes e danças. Louvai-o, diz o texto, com trombeta. Louvai-o com harpa. Agostinho diz que aqui está todas as miríades de instrumento e toda a instrumentalidade do ser humano para poder adorar o nome do Senhor. Portanto, meu irmão, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fica com o pé atrás assim. Antigamente tinha isso, né? Hoje não tem mais não, né? Antigamente bateria era do inferno. Mas o povo esquece que está escrito aqui, ó, com símbolos retumbantes. Isso significa, irmãos, aqueles tambores mesmo, que as pessoas batiam e adoravam a Deus naquela época. Aqui fala instrumentos de corda, ou seja, é coisa que a gente toca harmoniosamente. Não sei se é violão igual hoje. Guitarra então não era, porque não existia. Mas é com instrumento de corda. Eu me lembro que tinha algumas igrejas mais tradicionais, mais ortodoxas, que não permitiam nenhum tipo de adoração a não ser o órgão. Violão, nem pensar. Guitarra, então, irmãos, nem pensar. Era coisa de rock and roll, não pode. Mas quando a gente olha para a Bíblia, irmãos, quando a gente olha para o último salmo da Bíblia,
quando a gente vê essa lista tão cheia de instrumentos e formas de adoração, a gente entende que Deus quer com isso o quê, pastor? Todos os dons, todos os talentos, todos os recursos que Deus deu ao homem tem que servir para a glória dele, amém? Para a glória dele. Pedro, na sua primeira carta, fala isso. Aquele que fala, fale para a glória de Deus. Aquele que ensina, ensine para a glória de Deus. Aquele que serve, faça isso para a glória de Deus. Tudo que nós fizemos, irmãos, a gente precisa fazer para a glória de Deus, para celebrar o nosso Deus e para adorar o nosso Deus. Todos os recursos, irmãos, estão à disposição, não é do diabo não, viu? O diabo usurpou o uso deles, sabia? Quando você vai, por exemplo, infelizmente, num desses locais onde as religiões afro-brasileiras, que eles põem esse nome, né, celebram seus deuses, você vê lá, né, meu presbítero, os atabaques. Você vê lá as pessoas batendo aqueles atabaques. E aí a gente, erroneamente, acha que aquele instrumento é um instrumento do diabo. Não, irmãos, não é não. O diabo, irmãos, ele não cria nada, ele usurpa. O diabo não tem o poder de criar absolutamente nada, mas ele tem um poder de usurpar aquilo que Deus criou e usar aquilo que Deus criou para o benefício dele. Mas aquilo que ele usurpa é o dom que Deus deu ao homem. Portanto, querido, nós devemos celebrar esse Deus com tudo aquilo que a gente tem em mãos, os nossos dons, nossos talentos, os recursos que Deus tem nos dado. Por exemplo, fui pregar numa igreja lá em Bauru, meu presbítero, numa Assembleia de Deus, numa grande concentração de várias igrejas de Assembleias de Deus, lá na cidade de Bauru. Tem pouco tempo que eu estive lá. Coisa linda, irmãos, tinha uma orquestra muito bonita, coisa maravilhosa, aqueles instrumentos, tocando aquelas canções na orquestra. Aí quando terminou a orquestra, entrou um louvor, irmãos, que assim, que negócio, detonou tudo, foi coisa linda. E aí a gente vê, irmãos, aquela riqueza, não é, de recursos e de instrumentalidade que Deus utiliza para que o povo dele o adore. Portanto, meu amado, cuidado com o preconceito, cuidado com as reservas que você tem com determinadas coisas que de repente fogem a uma tradição. Claro que nós, às vezes, nós preferimos uma coisa em detrimento da outra, mas não significa que a outra seja errada. É verdade? Se você for, por exemplo, num culto na África, como alguns pastores amigos nossos já foram, um culto, por exemplo, em Uganda, em cidades onde são muito evangelizadas, como o nosso querido Ronaldo Lidório fez entre os Concombas, você vai ver que o culto deles, o momento de louvor, dura 4, 5 horas. É claro que isso para nós não tem condição. Você imagina um culto na IPVO que começa às 8 da noite, e quando chega meia-noite está terminando o louvor. Ia ficar só os músicos aqui, mais ninguém, né, irmãos? Mas lá é diferente, irmãos. Lá eles tocam o que, pastor? Para celebrar Deus? Os tambores. Os tambores. E eles tocam os tambores, eles se vestem com as suas roupas coloridas, eles dançam, irmãos, muito, porque é um povo muito dançante, e eles celebram com uma alegria contagiante o nosso Deus. Eu acho que se um presbiteriano daqueles assim mais tradicionais forem num culto desse, eu acho que o sujeito vai sair meio escandalizado, não vai? Pastor amigo meu, Samuel, pastor Dalmo conhece bem, fez seminário comigo, ele esteve lá em Angola. Ele falou comigo que o povo lá é muito amoroso, o povo lá beija um ao outro, até os homens, e que na hora do culto, depois que terminou o louvor, que durou aí mais ou menos, segundo ele, umas 5 horas, o pessoal saía, lanchava, voltava e o louvor lá. Um saía, outros entravam e o louvor lá. E aí quando ele mandou o povo sentar,
Ele estava morto de cansado. Eu já não aguentava mais. Aí na hora que sentou, o povo naquela alegria, veio o pregador. Aí o pregador, irmão, começou a pregar. E o irmão que estava do lado dele botou a mão na perna dele. Ele, opa, complicou. Aí daqui a pouco o sujeito que pôs a mão na perna dele passou a mão atrás do coisa dele. E foi, complicou mais ainda. Na hora que ele olhou assim, irmãos, para a igreja, ele viu que quase todas as pessoas, Luiz, estavam assim, abraçadas e encostando uns nos outros. E ele foi entender, sabe o que é? Que é a cultura deles. O toque para eles significa amizade, companheirismo. Significa que você faz parte comigo desse mesmo culto. Então, irmãos, tem coisas que a gente precisa ter paciência. Talvez não fazem parte da nossa tradição, mas nem por isso estão errados, entende? Nem por isso Deus não se agrada, nem por isso Deus não recebe. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus vê o coração, amém? Deus não vê o exterior, Deus vê o coração. Às vezes a gente é tão crítico com as coisas, não é? Às vezes a gente tem uma régua tão alta, que quando a gente vê uma coisa que às vezes destoa do que a gente está acostumado, a gente acha que Deus não se agrada, né? Mas esse salmo, irmãos, nos ensina verdades maravilhosas. Alguns dos comentaristas dizem que essa lista de instrumentos aqui são todos os instrumentos que os povos antigos usavam naquela época. E eles chegam a dizer o seguinte: nenhum instrumento ficou de fora. Sabe por quê? Porque tudo serve para quem? Para a glória de Deus, irmãos. Portanto, irmãos, como nós devemos adorar a Deus? Com tudo que temos, com tudo que somos, com os recursos que temos nas mãos. Se não tem bateria, a gente usa um tambor. Se não tem um tambor, a gente usa um carrom, não é? Se não tem um carrom, não tem problema, nós vamos adorar com outra coisa. Sabe por quê? Porque nenhum instrumento, irmãos, é mais santo ou menos santo, mas todos eles são recursos que Deus nos dá, para que Ele receba a adoração do seu povo, com cânticos, com música, com alegria e para a glória de Deus, amém? Em último lugar, pastor, como é que nós devemos adorar a Deus? Versículo 6, todo ser que respira, louve ao Senhor. Em último lugar, irmãos, nós adoramos a Deus como finalidade última, não apenas do ser humano, mas de todo ser da face da terra. Interessante que, se você conhece o nosso breve catecismo, um dos símbolos de fé da nossa igreja, você vai ver que a primeira pergunta do nosso catecismo qual é? Qual a finalidade última do homem? Para que o homem foi criado? É a primeira pergunta. Não, fui criado para trabalhar, ganhar dinheiro, comprar um sítio. Ah, pastor, eu fui criado para fazer uma família boa, né? Ah, eu fui criado para... deixa eu ver para quê. Mas a primeira pergunta do nosso catecismo é essa: qual a finalidade última do homem? Por que ele foi criado? A resposta, sabe qual é? O homem foi criado para glorificar a Deus e gozá-lo em todo o tempo. Sabe o que significa isso, irmãos? A finalidade última pelo qual Cristo nos escolheu e resgatou na nossa vida, qual é? Adorar o nosso Criador, celebrar o nosso Criador. É por isso que o Salmo termina com chave de ouro, dizendo assim: todo ser que respira, está incluído o homem? Está incluído o homem, porque o homem é um ser que respira. O Salmo 67 é o grande salmo missiológico da Bíblia. E o salmo missiológico, o Salmo 67, ele diz algo muito bonito. Ele diz o seguinte: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Deus quer ser adorado, é por isso que existem missões, sabia? Missão não é finalidade, missão é instrumento. Pastor, por que a igreja faz missões? Para que as pessoas conheçam a Cristo, e conhecendo a Cristo, façam o quê? Adorem
ao nosso Deus. É por isso, irmãos, que missões não é a finalidade última da igreja. A finalidade última da igreja, pelo qual a igreja está sendo arregimentada, é a adoração. Se você olhar, por exemplo, em Êxodo 5, e eu estou lendo de novo a saga de Moisés, que é muito interessante. A primeira coisa que Moisés chega diante de Faraó quando ele volta para o Egito, e quando Deus usa Arão para falar como boca de Moisés, porque Moisés dá um monte de desculpa para Deus, a primeira coisa que ele dá a conhecer a Faraó, através de Arão, é o seguinte: olha, diga ao meu povo, diga a Faraó, para deixar o meu povo ir, para que o meu povo me adore e celebre festa no deserto. Isso é muito bonito, irmão, sabe por quê? Porque o que Deus espera é a nossa adoração. Ele te alcançou para que você o adore. Ele te alcançou para que você celebre esse Deus com a sua vida. Ele te alcançou para que o seu casamento seja para a glória de Deus e tudo na sua vida seja um ato de louvor e adoração a Deus. O Salmo termina: todo ser que respira louve ao Senhor. Em outras palavras, adoramos como finalidade última da nossa vida. Deus, irmãos, quer ser celebrado e adorado. Por quem? Por nós, mas não é só por nós, não. Aqui está o elemento escatológico do Salmo, né? Aqui está o elemento que aponta para o fim de todas as coisas e o reinício dos novos céus e nova terra. Ele diz assim: todo ser que respira. Dentre esses seres não estão só o homem, está toda a criação de Deus. Toda a criação de Deus redimida agora celebra o nome do Senhor, adora esse Deus maravilhoso. Pastor, onde a gente vê isso de forma muito clara? No livro do Apocalipse. Você pode ver que lá no Apocalipse tem muitas canções, e todas essas canções são canções de adoração ao Cordeiro, e uma delas eu destaquei para vocês. O texto diz lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 13, o seguinte: olha só que coisa linda. Então eu ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, eu ouvi essas criaturas dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe o que significa isso, irmãos? Vai chegar um dia onde todo joelho, como eu disse, vai se dobrar, toda língua vai confessar o senhorio de Cristo, e todos os seres viventes adorarão ao Cordeiro. Pastor, como é que vai ser isso? Não sei. Não me pergunte, e não pergunte a teólogo nenhum, que ninguém sabe. Mas uma coisa a gente sabe: que hoje Deus chama você para que você seja um adorador desse Deus. Porque lá, naquele glorioso dia, onde Deus restaurar todas as coisas, toda a criação, tudo aquilo que Deus criou, de uma forma que a gente não sabe, mas eles vão celebrar esse Deus, adorar esse Deus. Por quê? Porque essa é a finalidade última pelo qual eu e você fomos criados. Portanto, querido, esse salmo é muito lindo. Esse salmo nos mostra o grande finale, né? Como diz o Filipenses no seu livro, esse salmo mostra as cortinas abertas, e a gente vê a terra recriada, e tudo aquilo que Deus criou agora celebra a esse Criador e a esse Redentor na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, irmãos, como é que a igreja deve adorar a Deus? Primeiro, adoramos a Deus em todo lugar. O culto a Deus não é só no templo, viu? Todo lugar que você for, qualquer coisa que você fizer, é um culto ao Senhor, é um louvor ao nosso Deus. Nós adoramos a Deus aqui no culto público com o Ministério de Música para ajudar você a adorar a Deus, mas nós adoramos a Deus em todos os lugares.
Aonde quer que Deus nos leve, a nossa vida tem que ser um louvor ao Senhor. Segundo, adoramos também por aquilo que Deus é e por aquilo que Deus faz. Veja que no Salmo não está dizendo que a gente adora a Deus pelas circunstâncias da nossa vida. A gente adora a Deus por aquilo que Ele é. E a gente adora a Deus por aquilo que Ele faz. E Ele faz coisas boas na nossa vida. O texto diz que nós também adoramos a Deus com todos os recursos que temos. Com todos os dons, com tudo aquilo que Deus nos dá, nós devolvemos a Deus em adoração. E finalmente, o texto diz que nós adoramos a Deus porque foi para isso que Cristo nos alcançou. Foi por causa disso que Ele morreu numa cruz. Foi por isso que Ele nos arregimentou como povo dEle. Para quê? Para que nós o adorássemos. Quero terminar com aquilo que Jesus diz para a mulher samaritana, para você ver como a adoração é importante. A mulher samaritana entabulou um diálogo com Jesus, onde Ele foi, logicamente, o iniciador do diálogo. Mulher, dá-me de beber. Ela se assusta e olha para ele e pergunta: como? O senhor, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus olha para ela e fala: olha, se você soubesse quem é que está te pedindo, você é que pediria e ele te daria água viva. Senhor, aonde tem essa água para que eu possa ir buscá-lo? Jesus olha para ela e fala: olha, aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, ele já se revela a ela, nunca mais terá sede, mas terá água viva. A mulher olha para ele e fala: Senhor, me mostra essa água. Jesus então vira e fala assim: olha, vai lá, traga o seu marido. Aí complicou a vida da mulher, né? Ela falou: mas eu não tenho marido. Ela disse: isso você disse bem, porque você já teve 5 maridos, e esse que está com você não é o seu marido. Aí ela olha para Jesus e diz: puxa, eu vejo que tu és profeta. E aí, quando ela descobre que de repente Jesus é o profeta, ela entra com outro assunto. Nossos pais disseram que aqui no Monte Gerizim que devemos adorar, mas os judeus dizem que é lá no Monte Sião. Onde é que nós devemos adorar? E aí Jesus entra, irmãos, naquilo que esse salmo de forma tão bela termina, e dizendo: olha, minha filha, vou dizer uma coisa, não é nem aqui nem lá. A adoração agora não está restrita a um lugar. A adoração agora é um modo de vida. A adoração agora é mediada por uma pessoa, e essa pessoa sou eu. O Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Esse texto já causou confusão em muita gente, mas sabe o que esse texto significa de forma tão simples? Quando Jesus fala em espírito e em verdade, a verdadeira adoração ao Pai, ela só acontece por mim. Eu sou o mediador. Em espírito e em verdade significa através de mim, através daquilo que eu realizei. O Pai vai aceitar não apenas a nossa adoração, mas a nossa própria vida. E aí Jesus termina dizendo: o Pai procura aqueles que o adoram. Você veja, irmãos, como a adoração perpassa em muito o momento de culto. Muito. Adoração a Deus é muito mais, irmãos, do que a gente cantar num culto. Adoração é um modo de vida. Adoração é uma forma de você se comportar no mundo. Adoração é um estilo que o cristão tem que ter, aonde Deus o enviar. Adoração é uma integralidade na vida, com todos os dons e talentos que Deus te deu. Por exemplo, você gosta de escrever? Escreva para a glória de Deus. Você gosta de cozinhar?
cozinhe para a glória de Deus. Qualquer coisa que você faça, faça para a glória de Deus, porque Deus criou você para isso. Essa é a finalidade última do ser humano. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Ele te achou? Ele te achou? Claro que achou. Se o Pai revelou Jesus em você, você é um verdadeiro adorador. Por causa de quem? De Cristo Jesus. Amém? O interessante é que o livro de Hebreus é muito lindo, né? O Hernandes, eu termino. O Hernandes fala que o livro de Hebreus é a dobradiça do tempo. É aquela dobradiça que fica na porta, né? De um lado da porta é o velho, do outro lado da porta é o novo. E lá no livro de Hebreus tem um versículo muito bonito. Ele diz assim: oferecei a Deus sacrifícios de louvor, que são frutos de lábios que confessam o seu nome. O nome de quem? Jesus. Está vendo? Por isso, querido, que nós cristãos não precisamos mais trazer nada, oferecer nada, porque o nosso cordeiro já foi sacrificado por nós. E o que a gente oferece a Deus agora é sacrifício de louvor. E aí eu pergunto a você, fora do espaço público de culto, a sua vida tem sido um louvor a Deus? Tudo aquilo que você faz fora daqui tem sido louvor a Deus? Pois foi para isso que Deus nos chamou. É isso que Deus espera de mim e de você. Que tudo que você faça seja um sacrifício de louvor, porque ele é fruto de lábios que confessam a quem? A Cristo. E é através dele que o nosso louvor é aceito. E é através dele que Deus se agrada de nós. Amém? Senhor, ajuda-nos a te adorar, Senhor, da forma como o Senhor quer, da forma como o Senhor merece. Ajuda-nos a tornar todos os nossos atos, todos os nossos gestos, tudo aquilo que empreendemos dentro do templo e fora dele, como sacrifícios de louvor a Ti. Ajuda o Teu povo a entender, Senhor, que nós somos chamados para o louvor da Tua glória, que o Senhor procura aqueles que o adoram em Cristo Jesus, e uma vez que fomos achados, devolvemos ao Senhor agora o nosso louvor e adoração, com a nossa vida, com tudo que temos, com todos os recursos que o Senhor mesmo nos deu, para que esse louvor possa alcançar o céu e o Senhor ficar satisfeito. Abençoa-nos, Deus, e nós proclamaremos o Teu nome, e nós tributaremos ao Senhor toda a honra e toda a glória que o Senhor merece. E não permita, Senhor, que o Teu povo se aparte dessa grande bênção que é celebrar o Teu nome, adorar o Teu nome, louvar o Teu poderoso nome em toda e qualquer situação da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a darmos um testemunho eficaz, através de uma vida de adoração rendida a Ti, Senhor. Faça isso conosco, faça isso comigo, Senhor, faça isso com os meus amados irmãos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.